galera do NIA, meu nome é Letícia, eu sou beta e resenhista do NIA Fanfiction e eu tô aqui para apresentar o livro do Ed e Lorraine Warren, Demonologistas. Para quem já teve a curiosidade de ir atrás, na verdade são 2 livros, é Demonologistas e O Lugar Sombrio, e eu pretendo fazer o do Lugar Sombrio outro vídeo sobre ele separado, afinal são 2 livros diferentes. E o que eu posso falar? Inicialmente sobre o livro. Ele é um livro relativamente curto, ele tem cerca de 268 páginas e ele é um livro com a letra grande, relativamente grande. Então, assim, é um livro muito rápido e a própria leitura, na verdade, ela é bem dinâmica, enfim, dá para acabar ele bem rapidinho. Ele é um livro da editora Darkside e eu acho que quem é apaixonado por essa editora tem um motivo. Os livros, eles são muito bonitos. Enfim, esse aqui é a capa, como é que é. Ela é muito bonita. Ela começa assim. Então, assim, o livro ele é muito, muito bonito. E quando você compra, ele vem com um marca-página. Esse veio com a marca-página da Annabelle. Atrás um gravadorzinho. É bem legal. É bem bonito. E ele traz imagens também dos acontecimentos que teve. Se você pode ver, tem algumas imagens. E explicação das imagens. Enfim, o que eu acho muito legal do livro, antes de começar a ler, além dele ser um livro bem objetivo, curto e tal, ele tenta, de certa forma, comprovar mesmo os acontecimentos. Sobre a história. Quem já foi atrás de saber, o Ed e a Lorraine, eles são um casal, né? Ela é uma clarividente, ou médium, e ele é um demonologista. O que significa? Alguns dizem, até no livro fala que alguns dizem que que parece coisa do destino eles terem efetivamente casado e tal, porque eles mexem justamente com essa questão de sobrenatural e ajudam algumas famílias que acham que estão sendo de alguma forma assediadas por espíritos. Enfim, eu vou explicar, seja um espírito de humano ou um espírito inumano, né, que eles falam. Eles foram, na verdade, o casal que inspirou os filmes do Invocação do Mal e Annabelle. Além disso, vai sair um filme agora, A Freira, também inspirado nesse caso, nos casos deles, no caso. O Terror em Amityville, que é um filme antigo, inclusive saiu 2 agora, não faz muito tempo, assim. Também é uma história baseada nos arquivos que eles têm, enfim. Pra quem não conhece, tipo, inclusive, eles são 2 pessoas que realmente existiram, assim. Você pode ficar em dúvida em relação aos casos, se realmente foram casos que existiram. Isso vai depender do crer de cada um. Mas eles existiram, efetivamente. Inclusive, ele já morreu e ela continua viva, se não me engano, até hoje. Enfim, eles realmente mexiam com isso, de ir atrás, de serem procurados, na verdade, por famílias que achavam que estavam sendo, de uma certa forma, assediados por espíritos. Que eles chamam muito de assédio, né? Assédio demoníaco. Enfim, e o que eu posso falar sobre a história mesmo? Ele vem trazendo vários casos que aconteceram e tal, mas numa dinâmica meio conversa, entendeu? Não que o livro seja assim, mas ele dá uma ideia de que o autor, na verdade, dá ideia não, ele traz algumas citações do que seriam os personagens. Chamar de personagens, mas não são personagens fictícios, né? São personagens reais. E assim, é bem bacana mesmo de se ler e tal. Só que o livro, e eu até procurei depois umas resenhas do livro, algumas pessoas falando sobre o livro, ele é um livro que mexe um pouco para quem tem alguma crença em relação ao sobrenatural. Então, ele não é um livro muito fácil de ler. Enfim, é um livro que dá medo. É isso que eu quero dizer. Então, alguns sites até falavam assim, olha, se você for uma pessoa sensível com isso e tal, então não leia. E eu posso dizer que eu fiquei com um pouquinho de medo quando eu li esse livro. Inclusive, eu evitava ler quando eu estava sozinha em casa e tal, porque eu acredito em determinadas coisas e o livro ele traz uma coisa muito pessoal dos personagens e algumas partes realmente dá um medo, assim, sabe? Não que o livro seja de terror. Eu li o livro, eu não acho que ele seja de terror. Ele é basicamente relatos, entendeu?
Mas esses relatos, eles dão um pouco de medo. Sobre os casos. Eles primeiro trazem a diferença entre o que seriam espíritos humanos e espíritos inumanos. Os espíritos humanos, eles falam que são espíritos de pessoas que efetivamente andaram sobre a Terra. Significa o quê? Fantasma. Entendeu? O que não é demônio, na verdade. Fantasma de pessoas que viveram aqui e que morreram. Eles explicam que os espíritos humanos, eles são espíritos limitados. Eles não podem fazer de tudo. O que eles podem fazer é sumir alguns objetos, aparecer os objetos em outros lugares e tal, mas eles não podem levitar pessoas, eles não têm força de jogar um objeto muito pesado, tipo um sofá e tal, do outro lado, enfim. E eles estão aqui por alguma coisa que fizeram com que eles não conseguissem atravessar o que seria uma ponte entre o mundo nosso e o que seria um submundo ou um paraíso, enfim. Eles não conseguiram atravessar e eles estão perdidos, vamos dizer assim. Isso geralmente se dá por uma questão histórica deles. Um exemplo que eles dão é de uns militares que chamaram eles, porque algumas coisas estavam sumindo lá no quartel. E aí ela por ser clarividente, ser mais sensível e tal, ela conseguiu sentir que tinha uma presença naquela casa não, aquele quartel, mas ela não sentia algo ruim. Era uma presença a mais. E aí eles fizeram lá uma sessão espírita, né, e tal, para poder conversar com o fantasma. E eles conversaram, na verdade, era um fantasma de um cara negro, que foi um soldado há muito tempo atrás. É isso que eles explicam. E aí ela descobre o nome, ele dá o nome dele certinho e tudo. E aí ela fala, olha, a gente precisa que você saia, você ficar sumindo carteira e tal, pode gerar algumas coisas de valor, joias, pode gerar um problema aqui no cartel, entendeu? Ela até fala assim, isso pode gerar guerra, sabe? Se você sumir um pertence valioso de alguém que não deveria, sabe? Enfim. Aí depois eles foram procurar e falaram, nessa época a gente não tinha soldados negros, entendeu? Não conseguimos encontrar. E aí, pesquisando mais sobre o assunto, na verdade eles descobriram que tinha um único cara negro naquela época, batia o mesmo nome que o fantasma deu para ela. E na verdade ele não era bem um soldado, ele era o que seria um porteiro lá do lugar, e ele foi acusado de homicídio, foi preso. O que eu não entendi direito parece que ele morreu, e logo depois eles descobriram que ele não tinha cometido o homicídio. Só que ele sentiu, quando ele morreu e não saiu de lá, porque ele sentia que ele tinha uma dívida com aquele lugar, e que ele desonrou o seu nome perante os outros soldados, enfim. Aí ela explica pra ele, olha, você foi absolvido, você não é uma desonra, enfim, você pode fazer sua travessia agora e tal. Ele faz a travessia, pronto, acabou, não tem mais nenhum fantasma lá. Isso que seria um espírito humano. Aí ela traz esse caso, e aí logo depois ela traz o que seriam os espíritos inumanos. Espíritos inumanos são espíritos que nunca andaram sobre a Terra. E ela fala de dois. Na verdade, de três. Ela fala de espíritos malignos, demônios e o diabo, entendeu? É como se fossem três coisas diferentes mesmo. Em relação à hierarquia no inferno, sabe? Mas eles têm um poder muito maior. E ao invés deles estarem aqui por uma questão emocional envolvida com o lugar, eles estão para causar destruição, morte, enfim. Toda aquela história que vem da Bíblia de que eles têm ciúmes dos humanos, do homem e tal. Então, eles estão aqui para causar sofrimento para o homem. Então, como eles não têm a limitação que os espíritos humanos têm. Então, que eles podem jogar objetos mais pesados, levitar pessoas, entendeu? E eles escrevem nas paredes, e é uma coisa bem
profana, vamos dizer assim. Diferente dos humanos, como ela falou, que eles não fazem esse tipo de coisa. Geralmente eles estão ligados aqui a uma questão sentimental e tal. Não que eles possam fazer alguma coisa ruim. Eles podem fazer algo ruim, mas o algo ruim é muito menor do que um espírito demoníaco pode fazer. Então, um dos casos que ela traz, que eu acho que é o caso que eu tenho que citar aqui nessa resenha, é o da Annabelle. Aí ela traz a história da Annabelle, diferente daquela história da Annabelle que a gente assistiu o filme Annabelle 1 e 2. 1, 2 e 3, se eu não me engano. Agora eu esqueci. Mas, assim, eu comecei a ler os livros porque eu, assim, amei muito a história deles. Amei os filmes de terror, enfim. Mas aqui ele traz uma questão verídica mesmo, porque a gente, querendo ou não, o filme ele é muito mais dramático. Para ser um filme de terror, ele tem que ser triplamente mais dramático, tem que ser uma coisa bem mais pesada. Então, a Annabelle do filme de terror, ela não tem absolutamente nada a ver com a Annabelle da vida real. Quem não pôde ver, que eu mostrei aqui, essa aqui é a Annabelle da vida real. Ela é uma bonequinha de pano, a coisa mais sem graça do mundo. E eu posso dizer que eu fiquei com medo, porque uma coisa é você pensar que você nunca vai ter uma boneca daquela do filme, que é óbvio. Outra coisa é você pensar que um dia você pode ter uma boneca muito simples dessa daqui. Entendeu? É muito mais fácil. Então eu fiquei um pouquinho com medo. Enfim. E a história da Annabelle, ela é bem diferente. O livro, o filme, no caso, ela só traz um pequeno... Na verdade, é baseado em fatos reais, mas é uma coisa bem pouca, assim. Toda aquela história daquele casal que a mulher tá grávida e tem filho, não sei o que, não existe. E a história do Annabelle mais recente, que é num orfanato e tal, também não existe. Nada daquilo existe. O que eu posso dizer sobre a história da Annabelle? Vamos lá. São duas enfermeiras que moram juntas, inclusive uma tá noiva, mas o cara não mora com elas, é só as duas mesmo. E uma delas fez aniversário, a mãe dela deu uma boneca, que é a boneca Annabelle, né? E o que aconteceu? Elas começaram a passar por alguns fenômenos na casa. E começaram a perceber que a boneca, ela se mexia de um lugar para o outro. Entendeu? Antes era uma coisa bem mais tranquila e depois passou a ser uma coisa um pouco mais difícil. No início elas não notavam, assim, às vezes... Quando elas começaram a notar, principalmente a dona da boneca, ela começou assim, deixava a boneca na cama, aí ela cruzava os braços da boneca. E pensava, deixei os braços da boneca cruzados. Quando ela voltava, os braços da boneca estavam de outro jeito. Aí depois ela deixava a boneca de outra forma. Quando chegava em casa e as duas saíam e voltavam no mesmo horário, então não tinha ninguém em casa. E a boneca aparecia de outra forma. Depois ela começou a aparecer em outros cômodos. Uma das coisas que me deu até um pouco de medo foi que a boneca, uma vez que elas abriram a porta, ela estava do lado da porta e estava ajoelhada. Uma boneca de pano, ela não consegue ficar ajoelhada, porque ela não tem a base. Inclusive, quando elas pegaram a boneca e tentaram colocar de novo na mesma posição, a boneca não ficou. Então, assim, começaram a achar muito estranho. O que aconteceu? A boneca começou a deixar bilhetinhos pra ela. Isso até o filme também traz, deixa o bilhetinho, meu nome é Annabelle, não sei o quê. Aí elas foram investigar quem era a Annabelle, era efetivamente uma criança que tinha morado no terreno onde elas moravam, inclusive elas moravam num prédio, mas tinha morado naquele terreno. E essa criança, assim, não tem história dessa criança. Só foi uma criança que morou naquele terreno. Não é igual no filme que eles explicam que a criança morreu atropelada e aí a mãe e o pai mexiam com bonecas. Não tem isso. E aí elas como enfermeiras se sentiram um pouco sensibilizadas porque a criança falava assim: aqui não tem ninguém para brincar, aqui só tem adulto, deixa eu entrar. Aí ela pediu, né, pra entrar na boneca. Igual no filme, também pede pra entrar na boneca.
Enfim, a gente, meros mortais, olha pra isso e fala assim: meu filho, eu queimo essa boneca. Nunca que eu vou deixar uma boneca que me dá um monte de bilhetinho. E o legal, assim, é que os bilhetinhos que ela deixava em papel e caneta, assim, em um papel que não tinha na casa o mesmo tipo de papel. E numa caneta ou num giz de cera, agora eu não lembro direito, que também nunca foi encontrado na casa, entendeu? E aí, o que aconteceu? Elas sensibilizaram e permitiram a Annabelle entrar na boneca. E aí Aí elas começaram a agir como se fosse efetivamente uma criança. É um negócio assim meio estranho pra mim também. Deixar uma boneca que deixa bilhetinho entrar ou uma criança que deixa bilhetinho entrar na boneca, enfim. Aí os fenômenos começaram a ficar mais fortes. Objetos começaram a ser lançados de um lado para o outro, coisas desapareciam, sumiam, entendeu? A boneca agora se mexia mais do que nunca, entendeu? No início, o que me parece no livro é que elas, tudo bem, beleza, é o espírito da Annabelle, criancinha de 4 anos. Mas as coisas começaram a ficar insuportáveis, porque ela começou com coisas mais violentas mesmo. E o que levou a elas ligarem pro Ed e pra Lorraine para resolver esse assunto foi que o noivo da menina, que nunca foi a favor disso e nunca acreditou nisso, enfim, seria o racional na minha cabeça, ele era uma ameaça para a boneca, vamos dizer assim. E aí ela atacou fisicamente ele. Ele levou uns cortes no peito, assim, de garras e tal, fazendo o sinal da cruz, assim, é bem loucão. Aí elas decidiram ligar pro Ed e pra Lorraine. Aí conversaram, falaram que era isso e tal. Qual a conclusão que eles chegaram? Essa boneca, na verdade, não é a boneca que tá possuída, porque eles explicam que demônios não possuem coisas, demônios possuem pessoas. É isso que eles falam. O que acontecia? O demônio que eles deixaram entrar e tal, mexia a boneca de lugar. Não era a boneca sozinha que estava possuída e se mexia. Ele mexia ela de lugar e tal, e fazia acreditar que era boneca, entendeu? Eles benzeram a casa, benzeram cada uma das pessoas, e, enfim, levaram a boneca com eles. Tanto que hoje ela é guardada lá no museu de ocultismo deles, que eles guardam. Um museu que efetivamente existe, se você jogar lá no Google, você encontra as fotos e tal. E eles guardam uma boneca dentro de um lugar, trancadinho. Inclusive, na mão da boneca, eles deixam um crucifixo e tal, pra poder reter aquele demônio lá. Não, desculpa, falei errado. Não tem demônio dentro da boneca. Mas como a boneca foi usada por ele, ela tem, vamos dizer assim, uma ligação. Então, para fazer com que a boneca fique quieta lá na dela, eles deixam isso. Uma cruzinha assim na mão da boneca. Enfim, é isso. A história da Annabelle é essa. Inclusive, no caminho, enquanto eles estavam com a Annabelle até chegar em casa, eles têm muito esse negócio. Quando eles vão atrás, eles vão para ajudar pessoas, e quando é algum objeto que tem a ver com aquele abuso demoníaco, vamos dizer assim, eles levam o objeto para eles, para que o objeto não seja mais uma ligação, entendeu? E o legal é que quando eles estão voltando para casa, eles escolhem caminhos onde não tem uma rodovia movimentada, porque eles sofrem alguns atentados até chegar em casa, porque, querendo ou não, o espírito demoníaco, ele não quer sair daquilo ali. Então, eles são atentados, vamos dizer assim. Meu Deus. Eles são atentados, vamos dizer assim. Então, no caminho da Annabelle, eles quase sofrem acidente de carro, entendeu? De tipo, o freio não funciona mais, o volante vira de uma vez, o farol de outro carro aparece, mas na verdade não era um carro, era só o que eles achavam ser um carro, enfim, tudo para que eles sofram um acidente. Então eles já sabem disso, né? Já lidam com isso há muito tempo, enfim. Então a história da Annabelle é só essa. É basicamente essa. Claro que o filme pegou esses detalhes e jogou muito coisa de cinema no meio para poder fazer efetivamente um filmaço e criou histórias para fazer o outro filme e o outro filme ganhar mais dinheiro, enfim. Mas a história da Annabelle é só essa. Eles basearam na boneca desse pessoal, mas enfim. E houve outros casos também. O livro, ele traz muito pouco de espírito humano.
ele traz muito mais de espírito inumano, que é isso que eu tô falando, o que seria mais voltado pro demoníaco mesmo. Ele traz muito pouco. Tipo assim, o foco deles, até porque o livro chama Demonologistas, né? É justamente sobre os espíritos demoníacos. São 3 fases dos espíritos demoníacos. Primeira fase, infestação. Eles explicam como que há a infestação. Basicamente, a infestação tem mais a ver com a pessoa fazer algo, a pessoa que passa a ser vítima, fazer algo que influencia a chegada de espíritos malignos. Uma delas é o tabuleiro de Ouija. O tabuleiro de Ouija é fazer rituais de bruxaria, enfim, são elementos que trazem espíritos demoníacos. Uma casa triste, uma casa que rola muitos, vamos dizer assim, sensações negativas e tal, elas também atraem, sabe? Então eles falam que passa a infestação. A infestação, ela geralmente acontece porque alguém fez algo que levou aquele espírito a ficar lá, a buscar, ou que atraiu aquele espírito para lá. E ele dá 2 casos, por exemplo, que foram tabuleiros de Ouija. Inicialmente, na verdade, o que eu acho interessante é que eles falam que esses casos passaram a ser, de um tempo para o outro, passaram a acontecer com mais frequência, justamente por causa das brincadeiras de criança. Então eles falam, antigamente não tinha tanta brincadeira, não tinha mexia tanto, as pessoas tinham mais respeito, vamos dizer assim, e atualmente as pessoas, elas têm menos respeito com isso, fazem mais brincadeiras, então aquele negócio da loira do banheiro, que era, ultimamente você chamava o nome de um cara lá e aí as coisas mexiam, enfim. Tem essas brincadeiras e... Ah, sim, o tabuleiro de Ouija. Ele foi muito usado também. Essas brincadeiras que as pessoas fazem e tal, elas passaram a abrir muitas portas para atrativo de demônio. E eles falam que as pessoas têm que ter um respeito com isso. Então, isso passou a acontecer quando as pessoas ficaram mais céticas sobre a existência de um além. Quanto mais as pessoas ficaram mais racionais, menos elas tinham medo dessas coisas. De além, de demônio, de anjo, de tal. E aí elas passaram a realmente levar isso na brincadeira. Aí eles falaram que isso foi porta para muitos casos de infestação demoníaca. E a segunda fase é o que ele chama de opressão. O espírito, ele vai oprimir, o espírito demoníaco, ele vai oprimir aquelas pessoas que estão lá. Como que ele oprime aquelas pessoas? O medo, entendeu? A sensação de que a pessoa não pode fazer nada, de que não pode fugir, porque uma vez que ele tá lá, ele não tá vinculado à casa, ele passa a ser vinculado à pessoa, então a pessoa não pode se mudar e simplesmente acabou. Então, assim, aquilo vai acabando com a pessoa, entendeu? Numa questão não só física, porque física também ela acaba se machucando, às vezes não dorme direito, sempre tá com medo. Uma questão emocional. Ele acaba com a questão, na verdade, emocional da pessoa, psicológico e tal. Para conseguir chegar à terceira fase, que é a possessão. Que é vamos dizer assim, o grande objetivo de um espírito demoníaco. É a possessão. Por quê? Foram espíritos que nunca andaram pela Terra. Na verdade, o grande desejo deles é andar pela Terra, é ter um corpo físico, entendeu? E é uma das coisas que eles invejam no ser humano, vamos dizer assim, é o corpo físico. Então, a partir do momento que eles têm um corpo físico, eles podem fazer o que eles quiserem, entendeu? O grande objetivo deles é a opressão. Então, a infestação e a opressão, pelo que eu entendi na leitura do livro, ocorrem para que haja, ao final, a possessão. E como eu disse, demônios possuem pessoas, não objetos. Então, a Annabelle não foi possuída, não existe esse negócio de objeto possuído. Existem negócios de objetos que têm alguma vinculação. Um outro caso que eles trazem de objeto que tem vinculação é um espelho, que um cara fez um ritual lá, e isso geralmente, e uma das coisas que eles falam que tem muita possibilidade de infestação é livro de ocultismo,
Porque como as pessoas passaram a ter menos medo, passaram a escrever mais sobre isso, algumas pessoas trouxeram efetivamente rituais reais em livros que são acessíveis a qualquer pessoa. Então era muito fácil alguém desencadear isso. E um cara fez um ritual no espelho e tal, que a vontade dele era ver o futuro através do espelho. Na verdade, tudo que ele fez foi invocar um espírito demoníaco e falar assim, olha, faça o que eu tô mandando aqui, que no final tu vai ganhar minha alma, entendeu? No final você vai ter você vai cobrar, ele vai poder cobrar, vamos dizer assim. Então ele começou a passar a ver realmente coisas futuras acontecendo no espelho, mas não era coisas futuras. O que acontecia? O espírito demoníaco mostrava uma imagem de alguém, ou ele desejava para o espelho, eu odeio essa pessoa, eu quero que ela caia e quebre o braço. O espírito demoníaco ia lá naquela pessoa, dava um empurrãozinho, vamos dizer assim, a pessoa caía e quebrava o braço. Ou então, não sei, fazia com que o desejo da pessoa se realizasse. E enquanto ele estava acreditando que ele estava fazendo um desejo para um espelho. Sendo que não era, estava fazendo um desejo para um espírito. Só que o espírito cobra. E as coisas que foram acontecendo com as pessoas passaram a acontecer com ele também. Porque o espírito demoníaco não é fiel. Tipo assim, foi ele que me chamou aqui, eu vou ser fiel a ele e tal. Não. Entendeu? Ele tá lá pra destruir. Seja quem for. No início ele brincou com esse cara, pra esse cara sentir que tinha um poder do caramba. Depois ele passou a oprimir o próprio dono do espelho. Até que depois de muito tempo, oprimido e tal, e eram as questões assim, tipo, chovia pedra na casa do cara, entendeu? Passou a ser umas coisas assim, porta batia, parede fazia barulho, tudo. Aí ele chamou o Ed e a Lorraine pra resolver aquilo. Acabou que eles resolveram, e o Ed e a Lorraine levaram um espelho com eles e colocou lá no Museu de Ocultismo também. Então, são essas 3 fases que eles trabalham, entendeu? E assim, apesar do Ed não ser um sacerdote, ele é autorizado em algumas nas situações pela igreja a exercer o exorcismo quando acontecia de haver uma possessão. Então ele fazia o exorcismo da pessoa, entendeu? Por autorização da igreja, apesar de não ser um sacerdote. Pelo menos é isso que o livro traz. Não sei se realmente ele tinha autorização ou não, mas o livro fala que tem, e eu tô aqui para fazer a resenha do livro, enfim. O livro diz que ele tinha autorização. Inclusive, no início do livro, ele vem uma carta de um reverendo, né? Falando sobre os casos dos dois. Dando, vamos dizer assim, certeza no acontecimento dos casos dos dois. É Reverendo John Higgles, não sei se é essa a pronúncia. E ele traz aqui, ó. Não sei se dá pra ver. É uma carta falando, basicamente, no prefácio assim, mas aparentemente tem um estilo de carta falando justamente sobre dando credibilidade aos dois. E eles aparentam ter uma credibilidade nesses casos que eles trabalhavam e tal. É isso, não sei se... Tem muitos casos, eu não vou falar de todos eles, até porque acaba que vai tirar a graça de ler. Eu acho um livro muito bacana para ler, só que é como eu falei, é um livro que você lê desde que você tenha o conhecimento de que é um livro meio assustador mesmo. Tipo, ele traz os casos e como o livro dá muita credibilidade ao que os dois fizeram, entendeu? Então ele traz casos que pra gente que tá lendo acaba que é real, entendeu? Então, assim, realmente eu acho que pessoas que são mais sensíveis com essa história, não gostam tanto de ouvir sobre isso e tal, é melhor evitar, não sei. Agora, pessoas que não têm tanto problema, mesmo acreditando, é um livro muito bom, entendeu? É um livro bem legal de ler. E eu volto aqui para fazer a resenha do Um Lugar Sombrio, que é o segundo livro deles. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Enfim, eu fiz o que eu pude aqui falar do livro e tal. Eu gostei bastante, como eu disse. Assim, na verdade, o que eu esqueci de falar aqui foram os pontos negativos da história do livro, o que eu não gostei. Eu tive a impressão no filme que eles, apesar de serem religiosos, eles não tinham tanto fanatismo, né? Era uma coisa um pouco mais livre, vamos dizer assim. E o que eu tive a impressão no livro
é que eles são um pouco fanáticos mesmo com religião e tal, e essas coisas não sou tão chegada. E tem uma parte, enfim, que eles falam sobre a Diana, que é uma personagem da mitologia grega. Eles falam que ela seria uma entidade maligna. Isso, particularmente, eu não gostei. Foi o ponto que eu não gostei do livro. Quando eu li isso, eu fiquei meio assim. Porque, primeiro, você falar que a Diana, uma deusa grega, é, na verdade, uma entidade maligna, você tá me dando credibilidade que a mitologia grega existe, entendeu? Então, assim, eu achei um pouco contraditório falar isso, a não ser que eu não tenha entendido. Mas caso alguém tenha lido e entendeu essa fala de que a Diana é um espírito do mal, um demônio que tem no inferno, e tipo assim, quando eles estão conversando e eles trazem trechos de conversa com espíritos malignos, alguns espíritos falam assim, tipo, louvo a Diana, entendeu? Como se estivesse louvando ao que seria o diabo, os espíritos, né, que eu digo, numa conversa com Ed. Ou que tem muito isso, numa conversa com Ed e com a Lorraine, eles falando diretamente. Aí tem lá a citaçãozinha e tal. É até legal tu ler, mas essa parte meio que pegou um pouco pra mim. Eu fiquei meio assim, pera, pra mim mitologia é mitologia. É algo que não existe. Foi alguma vez na vida uma religião pra algum povo, mas pra mim eu amo mitologia, entendeu? Eu não consigo aceitar. E aí essa parte foi a única que pegou pra mim. Mas tirando isso, o livro é muito bacana, o livro é muito lindo, que é uma das coisas que eu mais fiquei apaixonada, é a beleza do livro em si. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês comentam, eu vou ficar prestando atenção nos comentários e tal, e meio que conversar com quem for comentando alguma coisa além do livro e tal. Querendo ou não, eu tô fazendo a resenha aqui, mas é a minha perspectiva do que eu li e tal, e eu acredito que tem outras perspectivas, outras ideias do que tenha sido o livro, enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau!